forma e local de pagamento. O ITCD será recolhido mediante documento de arrecadação instituído por resolução do secretário do Estado da Fazenda, em estabelecimento bancário autorizado a receber esse tributo, observado o disposto no artigo 17 desta lei. Bom, o artigo 17 ele vai falar dos deveres do contribuinte responsável, mas daqui a pouco a gente vai ler. O contribuinte conservará em seu poder pelo prazo decadencial para exibição ao fisco os documentos de arrecadação do imposto. Então, o contribuinte vai conservar até quando? Pelo prazo decadencial. E ele vai conservar os documentos de arrecadação do imposto pelo prazo decadencial. O contribuinte, ao requerer certidão negativa de débito tributário, exibirá comprovante de pagamento do ITCD. Do parcelamento. O parcelamento do ITCD poderá ser concedido nas condições, critérios e prazos estabelecidos em resolução do secretário do Estado da Fazenda. O parcelamento não gera direito adquirido para o contribuinte. O requerimento do parcelamento do tributo constitui-se em confissão de débito. Então, se requerer parcelamento, será uma confissão de débito. O parcelamento do débito, estando o contribuinte em dia com os pagamentos devidos, não impede a expedição de certidão de regularidade do ITCD. Capítulo 7 dos deveres do contribuinte do responsável. Agora sim, artigo 17. Contribuinte apresentará a declaração de bens com discriminação dos respectivos valores em repartição pública fazendária e efetuará o pagamento do ITCD pelos prazos previstos no artigo 13, que a gente já leu. A declaração que se refere ao caput desse artigo será preenchido em modelos específicos instituído mediante resolução do secretário do Estado da Fazenda. O contribuinte deve instruir sua declaração com prova de propriedade do bem nela arrolados, juntando fotocópia do último lançamento do IPTU ou então do ITR, conforme seja imóvel urbano ou rural. Apresentada a declaração que se refere ao caput desse artigo, e recolhido o ITCD, ainda que intempestivamente, o pagamento ficará sujeito à homologação pela autoridade fiscal pelo prazo de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da entrega da declaração. Relativamente às doações ocorridas anteriormente à publicação dessa lei, a Fazenda tem um prazo de 5 anos contados do exercício seguinte ao da ocorrência do fadirador para promover o lançamento do crédito tributário, e isso desde que o lançamento tenha sido efetuado até dia 1º de janeiro de 2018. Expirado qualquer dos prazos previstos nos parágrafos 3 e 4, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se extinto o crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. O registro formal de partilha de carta de adjudicação judicial expedida em auto de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio ou partilha de bens de união estável, bem como escritura pública de doação de bem imóvel, será precedido de comprovação do pagamento integral do ITCD, mediante certidão expedida pela Secretaria do Estado da Fazenda. Será franqueado aos fiscais da Secretaria do Estado da Fazenda o acesso aos processos judiciais que envolverem a transmissão ou partilha de bens. A Junta Comercial do Estado de Minas, JUSE-MG, enviará mensalmente à Secretaria do Estado da Fazenda informações sobre todos os atos relativos à constituição, modificação e extinção de pessoas jurídicas, bem como de empresários, assim definido nessa lei federal aqui, realizados no mês imediatamente anterior, conforme dispuser o regulamento. Os titulares de tabelionato de notas, registro de títulos e documentos de registro civil de pessoas jurídicas, do registro de imóveis e registro civil de pessoas naturais, prestarão informações referentes à escritura ou registro de doação, de constituição de usufruto ou de fideicomisso, de alteração de contrato social, de atestado de óbito, a repartição mensalmente, conforme dispuser o regulamento. Os serventuários mencionados nesse artigo ficarão obrigados a exibir livros, registros e fichas e outros documentos que estiverem em seu poder à fiscalização fazendária, entregando-lhe, se solicitado, fotocópias ou certidões de inteiro teor, independentemente de pagamento de emolumentos. As entidades de previdência complementar, seguradoras e instituições financeiras são responsáveis pela retenção e pelo recolhimento do TCD,
devido a este estado, na hipótese de transmissão causa-mortes ou doação de bem ou direito de sua administração custódia. Inclusive aquele relativo ao plano de previdência privada e seguro de pessoas nas modalidades de plano gerador de benefício livre, PGBL, vida gerador de benefício livre, VGBL, ou semelhante, observado na forma e nos prazos e condições previstas nesse regulamento. A responsabilidade pelo cumprimento total ou parcial da obrigação de que trata o caput fica atribuída ao contribuinte em caráter supletivo. O responsável apresentará à Secretaria do Estado da Fazenda declaração de bens e direitos contendo ao menos a discriminação dos respectivos valores e também a identificação dos participantes e dos beneficiários. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º, as entidades de previdência complementar, seguradoras e instituições financeiras prestarão informações sobre o plano de previdência privada e seguro de pessoas nas modalidades do PGBL e também VGBL ou semelhante sob sua administração. São solidariamente responsáveis com o imposto devido pelo contribuinte, a empresa, instituição financeira bancária ou bancária de todo aquele que caiba a responsabilidade pelo registro, pela prática de ato que resulte em transmissão de bem móvel e imóvel e respectivos direitos e ações. Também é solidariamente responsável a autoridade judicial, serventuário de justiça, tabelião, oficial de registro, escrivão, pelos tributos devidos sobre atos praticados por eles ou perante eles em razão de seu ofício e pelas omissões que derem causa. Também é solidariamente responsável o doador. É solidariamente responsável a pessoa física ou jurídica que detenha a posse do bem transmitido. Também é solidariamente responsável o despachante em razão do ato por ele praticado, que resulte de não pagamento ou pagamento a menor do imposto.